Tudo bem com vocês, né? Já está gravando, viu? Vamos fazer uma breve apresentação aqui do nosso debate de hoje, debates bíblicos, né, entre os amigos, né? Por favor, Alisson, você primeiro. É, Boa noite, boa tarde, bom dia, depende de quando você estiver assistindo esse vídeo, né? O meu nome é Alisson, eu tenho 24 anos e eu sou católico. Boa noite, graça e paz a todos que estão nos assistindo. Como diz o Alisson, boa noite, boa tarde, bom dia, né? A todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, acostumado com rádio, né? Estão nos assistindo aí. Sou o pastor Marcelo Francisco, sou de Três Pontas, sou cristão da Igreja Batista Central. Muito bem, agora eu vou me apresentar também. Meu nome é Igor Antônio, eu sou professor de ensino religioso na cidade de Jaci, Minas Gerais, né? Bem no interiorzão, uma cidade bem pequenininha, mas pertinho de Lavras, né? E estamos aqui vamos começar agora um debate bastante interessante, um tema bíblico, né? O primeiro tema que nós escolhemos aqui foi a própria existência de Deus, e logo em seguida nós vamos continuar com os atributos de Deus também, se possível, e a própria revelação, né? Vamos lá então, né? Bora lá. Vamos lá. Eu vou deixar uma perguntinha aqui no ar, né? Na opinião de vocês, a questão da Bíblia, a Bíblia ela autoafirma a existência de Deus ou não? Sim, a Bíblia ela autoafirma a existência de Deus. A gente tem Romanos, capítulo 1, no versículo 20, né? Aonde através da criação é manifestada a existência de Deus. Eu vou abrir minha Bíblia aqui para a gente poder acompanhar melhor, para poder melhor explicar para vocês. Romanos capítulo 1, no versículo 20, ele diz assim, ó. Vamos ler do versículo 18 em diante para a gente entender a situação. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porque o que Deus se pode conhecer nele, se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Aqui no versículo 20 diz assim, ó, porque as suas coisas invisíveis, as coisas de quem? De Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Então, aqui deixa bem claro, né, quando Paulo está falando com os romanos, que eles viram a manifestação de Deus através da criação. A própria criação aponta para Deus. A própria criação ela mostra a grandeza de Deus. Então, é uma afirmação da existência de Deus, né? E através disso ele diz que tendo conhecido como não o glorificaram como Deus. Ou seja, negaram a sua existência, negaram que ele existe, não se preocuparam com a existência de Deus. Então, a Bíblia aqui, ela deixa bem claro a existência de Deus. Também nós vamos encontrar a existência de Deus, né? Aqui, deixa eu ver um versículo que eu preparei aqui também. A natureza, né, uma delas. A Bíblia vai dizer aqui, ó, antes, no 2 Pedro, capítulo 1, 20, 22, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas os homens falaram da parte de Deus, e impelidos pelo Espírito Santo, ou seja, Deus lhe deu a palavra. Isso prova mais uma vez a existência de Deus. Porque se não existe, como falou? Como algo se manifesta se esse algo não existe? É verdade, tem muita lógica, né? E você, Alisson, tem Sim. alguma coisa para contribuir com a gente aqui? Eu concordo com o pastor Marcelo.
a Bíblia ela autoafirma a existência de Deus, mas isso depende também da forma como nós enxergamos as Sagradas Escrituras. Porque, do ponto de vista religioso, se a pessoa autodeclara cristã, com certeza aquilo é a palavra de Deus e confirma a existência de Deus. Mas, por outro lado, se uma outra pessoa que não seja cristã, seja ateia ou de outra denominação religiosa, ela pode achar que aquilo pode revelar algum princípio de existência de Deus ou simplesmente uma história qualquer. Então, a Bíblia por si, ela não demonstra a existência de Deus. Ela não mostra a evidência de Deus. Muito bem. Realmente, né? A Bíblia não tem essa preocupação com a própria comprovação da própria existência de Deus, né? Porque ela já parte desse princípio de que Deus existe realmente e que existe uma revelação, né? Que começou como uma revelação oral, né? E depois passou a ser uma revelação escrita. E dessa forma parte desse princípio realmente, né? A questão do agnosticismo, né? São aquelas pessoas que duvidam de praticamente quase tudo, né? Acreditam somente no que pode ser comprovado pela ciência, ou até mesmo duvidam da própria ciência, né, como critério último de verdade. Então é uma questão muito complexa, né, que eu acredito que não cabe aqui dentro, né, dessa nossa discussão teológica, né. O que vocês acham? Uma coisa interessante é para você poder crer, né? O Alisson estava falando a respeito aí dos ateus e tal. Para a pessoa poder crer que Deus existe, então ela vai ter que entender a manifestação de Deus, que forma que Deus se manifesta. Em Hebreus capítulo 1, né, e no versículo 1, a Bíblia fala que ele, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias através do Filho. Então, Deus, ninguém viu a Deus, ninguém conseguiu enxergar a Deus, né? Naturalmente dizendo assim, a não ser Moisés por uma fenda, a qual diz que ele viu Deus pelas suas costas. Porque para a pessoa poder ver a Deus, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, que sem fé, a fé é o fundamento das coisas, melhor dizendo. A fé é o fundamento das coisas que não se veem, né? Eu vou ler aqui para melhor explicar. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, e Deus é uma delas. Se eu creio que Deus existe, muitas pessoas vão pedir, então me mostra Deus. Não existe, como que eu vou mostrar Deus? Mas eu, pela minha fé, eu creio que Deus existe. E pela fé, eu creio que assim como ele é, nós o veremos. Então, por exemplo, se um ateu for querer, o que o ateu vai querer debater? O ateu vai dizer que Deus não existe porque ele não consegue ver a Deus, ele não consegue enxergar a Deus. Porém, nós vemos Deus, nós cristãos, nós que cremos em Deus, nós vemos ele não com os olhos carnais, mas com os olhos da fé. Nós sabemos que Deus existe, sabemos que existe um ser supremo, e isso nos é imputado por fé, não por vista, não por questão humanas, mas pela a nossa certeza que Deus existe é totalmente pela fé. Né? Parece loucura para os sábios, né? Que a gente vê muitos debates, muitas pessoas questionar a existência de Deus, parece loucura para os sábios, mas e como que eles vão explicar o universo, sendo que eles também não viram o universo pessoalmente? Como que eles vão explicar os planetas distantes que existem, terceiro sol, quarto sol, fora daqui, se eles não viram pessoalmente, foram só através de suposições e de estudos, como é que eu posso dizer, artificiais. Não pode comprovar. Então, a ciência, ela às vezes, ela tenta como é que eu posso dizer? Ela tenta, de algumas vezes, desvalorizar a existência de Deus, porém, existem certas existências dela também que não são comprovadas. Mas eles creem nisso, que realmente é verdade, assim como nós cremos que Deus existe, mas nós cremos pela fé, totalmente diferente. Então, acreditar em Deus não é uma questão, assim, digamos, do que nós não cremos porque Ele está lá. Nós cremos porque nós sabemos que Ele está lá. É a fé. Muito bem, realmente a fé é de suma importância para qualquer forma de religião, né? Porque senão não tem condições. O próprio conhecimento de Deus pressupõe a fé, né? E aí, Alisson, o que você tem a dizer sobre a existência de Deus
Eu sei que você gosta muito de Tomás de Aquino, né? Então estou doidinho para fazer essa pergunta a respeito das 5 vias, né, da Sim. comprovação da existência de Deus, de acordo com Tomás de Aquino. O que você tem É, a nos dizer? Não precisa entrar em detalhes, não. Né? Pode falar por alto mesmo, assim, o básico. é, no catecismo da Igreja Católica, ela deixa um pouco, assim, explica um pouco melhor de que forma nós podemos falar sobre a existência de Deus. Porque existe uma coisa chamada fideísmo e tem uma outra coisa chamada racionalismo. O fideísmo, ele só pressupõe a fé, excluindo a razão. E ao passo que o racionalista, ele exclui totalmente a fé, dando voz somente à razão. Né? Os católicos, eles acreditam numa união de fé com a razão, de modo que a luz natural da fé, quer dizer, a luz da fé ilumina a luz natural da razão. Então, nós podemos sim falar que por fé nós cremos em Deus, mas também nós temos evidências a partir da luz natural da razão da existência de um Deus. E aí que entra a parte das 5 vias de Santo Tomás de Aquino. A primeira, ele dá 5 provas. A primeira prova é o primeiro motor, que basicamente ele fala o seguinte, que esta primeira via, ela supõe a existência do movimento no universo, ou seja, existe o ato e existe a potência. Por exemplo, esse lápis aqui, ele está em ato em lápis, ele é um lápis. Porém, ele pode passar por uma outra forma. Então, ele deixa de ser em ato lápis e ele está em potência para aquilo que ele pode se tornar. E por causa disso, nós vemos no mundo essa mudança de ato para potência de uma forma constante. Ou seja, uma coisa deixa de ser aquilo que ela é e passa por uma outra coisa. Porém, a gente não pode seguir isso infinitamente para trás, porque isso se tornaria uma coisa ilógica. Então, para esse primeiro princípio, para esse primeiro motor, nós chamamos Deus. Aí existem umas outras causas, outras provas, né, que é o princípio da causa eficiente. Existe também a prova do princípio do ser necessário e os seres possíveis, que alguns falam também contingente. Existe também os graus de perfeição e também tem a prova do governo supremo. Existe também, além dessas 5 vias, porque elas são as mais famosas, perdoe se eu não consigo explicar muito bem, porque eu não sou teólogo, também não sou filósofo, mas existe, por exemplo, o Teorema de Pascal, acho que é assim que se fala, Teorema de Pascal, que ele fala sobre acreditar em Deus é uma aposta. O que é mais vantajoso? Crer ou não crer? Uma forma um pouco simbólica, né, de falar, mas é uma das provas que é dado por Pascal. Então, estou aqui, quem sabe alguém não se convença, né? Também existe uma outra prova que é a necessidade da felicidade. Por exemplo, nós temos fome porque nós precisamos comer. Nós temos sede e a gente precisa beber. E o ser humano, ele tem um hábito de felicidade. Ele quer ser feliz. Porém, tudo aquilo que ele consome, ele não consegue se saciar plenamente e infinitamente. Então, é necessário que se preencha essa felicidade. A esse preenchimento de felicidade nós chamamos de Deus. E aí tem outras formas, né, de demonstrações da existência de Deus a partir da razão. E a partir da fé a gente pode sugerir partir principalmente da própria Bíblia. E a outra questão também é que existe também um fato histórico. Nós cristãos, existe um fato histórico, que é a existência da pessoa de Jesus Cristo na história. Isso é um fato inegável. A partir daí,
nós podemos afirmar duas coisas. Se esta pessoa, chamada Jesus Cristo, é Deus ou não é, que é um dos argumentos utilizados pelo C.S. Lewis. Se essa pessoa é Deus, então você é cristão. Se essa pessoa não é Deus, então você segue uma outra religião ou simplesmente fala que é uma pessoa comum, uma pessoa humana, então você parte do ateísmo. Nossa, então, existem essas demonstrações a partir da razão. Então, existe esse concílio, né? Essa forma de conciliar tanto a luz da razão quanto também a luz da fé. Ô Alisson, só um detalhe, a lâmpada aí da sua sala tá dando reflexo um pouco na câmera, viu? Se você puder alinhar um pouquinho aí. Tá dando Vê se bastante. melhorou. Melhorou quase nada. Tô falando a do fundo, viu? A lâmpada do fundo, do teto. Tá do teto, viu? Tá dando bastante reflexo. Vou tentar Não tá colocar atrapalhando muito assim, não. Agora melhorou um pouco. Agora melhorou. Senão, né? Mas esse argumento aí da felicidade realmente para mim foi novidade, porque eu achei interessante. Nós vivemos na era do consumismo, né? E devemos consumir o máximo possível para incentivar a indústria, né? É isso que eles pensam, né? Então, realmente, tudo que nós consumimos, infelizmente, nunca vai preencher esse vazio, né? Uma vez um certo poeta falou que o vazio só pode ser preenchido por Deus, né? E outra coisa também que eu esqueci de mencionar é que a existência de Deus ela não é auto-evidente. Porque, por exemplo, eu provo que a garrafa existe porque eu vejo. Sim. Só que a existência de Deus, a gente parte das causas de seus efeitos. A gente, por exemplo, quando vê a fumaça, a gente chega à conclusão de que existe fogo. É nesse mesmo princípio que a gente parte para provar a existência de Deus. A gente parte de seus efeitos, como eu falei, do ato da potência ou da necessidade de saciação da felicidade humana, para a gente chegar ao seu princípio, que, paralelamente ao fogo, seria, no caso, Deus. Sim, entendi. Essa questão também me faz puxar o assunto da teologia natural, né? Não é, Marcelo? Você citou aqui o Paulo, né? O apóstolo Paulo fala um pouquinho sobre a teologia natural também, né? E depois vai ser muito desenvolvido pela escolástica, na Idade Média, essa questão de tentar descobrir a revelação de Deus pela natureza, né? A própria beleza da natureza, a sua perfeição, né? Traduz nessa perfeição de Deus também, né? Que é a quarta Mas eu prova de São gosto Tomás de muito, Aquino. Verdade. eu gosto muito Das vias, de Tomás. quando fala sobre Deus, né? A gente tem a história de Abraão, que era um homem que totalmente não tinha conhecimento de um Deus, né? E ele tinha conhecimento ali dos deuses que seu pai fazia, da sua vida que ele vivia ali, naquele local ali, e ele, de repente, né, em Gênesis 12, a Bíblia diz que, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ou seja, Abraão não tinha ainda um conhecimento de Deus, Abraão não tinha experiência com Deus, não sabia, eu não sei dizer se ele sabia que um Deus existia, porém ele ouve uma voz e ele creu que aquela voz é do Senhor. Tanto isso que quando está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 8, a Bíblia diz bem claro a importância da fé para crer em Deus. Então, eu acredito que crer em Deus é uma questão de fé, né? Porque sempre vai haver argumentos para querer rebater a existência de Deus. A fome da África, a pandemia, a ansiedade do ser humano. Então, sempre vão buscar, de alguma forma, querer justificar que um Deus não existe. Por quê? Antes de eu entrar no texto aqui, por que as pessoas buscam isso, na minha opinião? Primeiro, as pessoas procuram alguém para culpar. Então, as pessoas querem procurar alguém para culpar pelos problemas que existem. E muitas das vezes, a maioria dos problemas que existem são elas mesmas que buscam, elas mesmas que causam esses problemas. As próprias pessoas que geram a situação que elas estão vivendo, e muitas das vezes ela quer justificar isso jogando a culpa em algum ser. E por que não em Deus? Que
todos dizem que é bom, que é maravilhoso, mas se Deus existe, por que eu estou sofrendo? Se Deus existe, por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Uma vez, conheço uma pessoa, uma família, que o rapaz estava dirigindo a 200 e poucos por hora, bateu o carro, e a família disse: por que Deus permitiu? Olha, meu irmão, você está dirigindo em alta velocidade, numa rodovia, e você bate o carro, você acha que Deus é obrigado a estar lá para te salvar? Não é assim que funciona. Então, a questão de Deus é uma questão de fé, porque Abraão nunca ouviu falar de Deus, Abraão não tinha conhecimento de um Deus, e ele creu em Deus pela fé, e isso lhe foi tão importante que, mais uma vez, em Hebreus, né, supostamente, que nós não sabemos quem escreveu a carta dos Hebreus, mas pela forma que foi escrita, pelo jeito da escravatura da carta, né, nós acreditamos que foi Paulo, e diz assim, ó, Hebreus 11:8, pela fé. A palavra fé, no original, é aquele que acredita no que não existe aos olhos nus. A palavra fé, no original, é aquele que vê além do que é visível. Ou seja, eu não preciso ver, eu sei que eu tenho esse copo preto porque ele está aqui. Mas se ele não estiver aqui, estiver na cozinha, eu sei que eu tenho ele, porque eu sei que eu já peguei ele. Mas e Deus? Abraão não viu Deus. Abraão não tinha visto milagres. Abraão não tinha visto cura. Abraão não tinha visto revelação, mas pela fé ele creu. E em Hebreus 11:8 diz assim, ó, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Saiu sem saber para onde ia. O que acontece, irmãos? Por que muitas vezes hoje nós tentamos buscar ver Deus de alguma forma, tentamos tantos debates a respeito da existência de Deus? Porque as pessoas elas têm um problema muito sério chamado ansiedade. A gente só vai ver Deus quando a gente morrer, mas as pessoas querem provar a existência de Deus, até mesmo elas não querem nem provar a existência de Deus, elas querem provar que Deus não existe, para justificar, muitas das vezes, aquilo que está acontecendo com ela, que não é nem culpa de Deus, é culpa delas próprias, mas elas precisam arrumar alguém para culpar pelos seus problemas. Entendeu? Eu vejo assim dessa forma. Eu acredito que Deus é 100% pela fé, né? É 100% pela fé. Eu acredito que eu não posso esperar uma manifestação de Deus para me crer que ele existe, porque aí já não vai ser fé mais, aí vai ser uma certeza daquilo que existe. Eu sei que o carro anda porque eu tenho um, mas e se eu sair, e se eu não tivesse, eu saberia que andava? Não, eu poderia falar, não existe isso é incrível, é uma coisa do outro mundo, é mentira. Então, Deus, ele não se revela naquilo que a gente vê. Paulo usa a teologia natural, por quê? Porque os romanos só acreditavam naquilo que viam. Os romanos tinham um defeito como nós de ver as coisas e só acreditar porque viam. Por isso que Paulo falou, vocês vendo Deus, vocês não acreditaram, vocês vendo a manifestação, vocês vendo tudo que ele criou, vocês não acreditaram, não honraram como Deus, né? Mas nós, como cristãos, nós andamos por fé, não por vista. A palavra de Deus diz isso. Nós, todavia, o justo viverá do quê? Da fé. Foi a base quando Martim Lutero, né? E quando ele se revolta, né? Quando ele começa o movimento protestante, ele se baseou na fé, porque estavam fazendo indulgências, estavam fazendo certas situações que ele falou, peraí, não, é pela fé que se salva. A salvação não vem pelas obras. A salvação não vem por aquilo que eu vejo, mas vem pela fé. E eu acredito que Deus é a mesma coisa. Nós não vamos ver Deus buscando ele nas coisas, mas nós vamos ver Deus se nós tivermos fé que ele existe. Ah, sim. Então você tem uma certa desconfiança um pouco com a teologia natural, né? Mas é normal isso, né? Uma ala do protestantismo que realmente não acredita na teologia natural, né? Se não me engano, o próprio Calbart também não acreditava. Até porque tem o criacionismo, né? O criacionismo também leva muito pelo lado do naturalismo, né? E sai um pouco totalmente da questão de fé, né? Eu vivo mais nessa questão da fé. Sim, eu do entendo. que por aquilo que a gente se vê. Eu entendo. Na concepção na concepção católica, a fé é o quê? A fé é você crer com base na autoridade de uma pessoa em alguma coisa. Então, por exemplo, o que é ter fé sobrenatural? É crer que Deus revelou o Evangelho
E nós cremos no Evangelho pela autoridade de Deus. E existe também uma fé natural, que é a fé que todo mundo possui. Por exemplo, vou utilizar um caso polêmico, que gerou certa polêmica recentemente. A Terra é ou não redonda? Com base em quem você crê. Você crê que a Terra é redonda com base na ciência, ou você crê que a Terra é plana com base, sei lá, em uma outra pessoa? Crer tem como fundamento você acreditar na autoridade da palavra de determinada pessoa ou de determinada, sei lá, instituição. Então, você precisa crer em alguma coisa, em alguém. Seja você crente ou não crente em Deus, você crê em alguém. Você crê pelo menos nos seus pais, ou você crê na autoridade do governo, você crê na autoridade da ciência, você crê em alguma coisa. Porém, para você crer, é necessário ter evidências, ter indícios, porque ninguém crê simplesmente porque crê. Por exemplo, eu confio na minha mãe porque ela me criou, porque ela me deu o alimento, porque ela me sustenta, e isso gerou em mim criar fé na minha mãe. Da mesma forma, eu creio na ciência porque ela demonstra, por meio de cálculos matemáticos, que determinada coisa é X. E com base naquilo que ela me explicou, eu creio na ciência. Da mesma forma, existe a fé cristã. Com base nas evidências de algumas coisas, nós podemos crer que Deus existe. E é justamente essas provas que mostram que a nossa fé não é irracional. Ela parte de uma racionalidade. Porém, a fé sobrenatural, ela não depende exclusivamente de nós. Ela depende de Deus. Porque se ele não se auto-revelar, se ele não falar, creia nisso, eu não tenho no que crer. E aí, e essa fé é necessária que venha de Deus, porque ela é um dom de Deus, como a própria Sagrada Escritura diz. Paulo, ele fala, ele usa a naturalidade quando ele fala do culto racional. Concordo nessa parte do culto racional, que é o culto inteligente, né? Que é aquela ação inteligente. Mas, porém, a fé não tem nada de racional na fé. A Bíblia não dá uma fé racional. A Bíblia, Hebreus 11, deixa bem claro. Ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Como uma coisa vai ser racional se eu não vejo? Entende? Então, não tem como eu falar. Mas você tem evidências de que Deus existe, não tem? Então, evidências, mas só que essas evidências partiu da não evidência. Por exemplo, no princípio criou Deus. Que evidência que existia antes dele, desse princípio? Não, mas eu estou falando na sua pessoa. Porque quem crê é você. Não, eu creio, mas você falou que para mim eu tenho que ter uma evidência. Então, aí vamos supor, no princípio criou Deus. Como é que eu vou crer que a Bíblia é a palavra de Deus? Pode ser qualquer pessoa que escreveu. Eu só creio que ela é a palavra de Deus por causa da fé. Então, eu não tenho evidência. Porque existem evidências que a Bíblia não é a palavra de Deus. Você sabe disso? Sim, sim. Existem muitos teólogos que dizem que ela não é. Existem muitos estudantes que provam que a Bíblia foi escrita, mas pela fé, eu creio que ela é a palavra de Deus. Não porque alguém me mostrou, mas pela fé, eu tenho essa certeza. É uma fé natural? Sim, eu concordo. Não, que é uma fé sobrenatural. Existem coisas na fé que tem que ser natural. Por exemplo, eu não creio em certas manifestações. Eu não creio. Eu uso meu racionalismo. Eu penso assim, poxa, isso aí não existe. Isso aí é irracional. Por quê? Porque Paulo nos deixa claro sobre culto racional. Mas existem questões na Bíblia que são irracionais. Por exemplo, o mar se abrir. Aí você fala assim, como que o mar se abre? Não é algo sobrenatural? Se você for olhar o Mar Vermelho, por exemplo, eu já estudei sobre o Mar Vermelho. A imensidão daquilo ali. Para aquele trem se abrir, eu falo, isso não é lógico, não tem lógica nisso. Então a questão da fé, ela não é lógica, ela é loucura. Por isso que ele fala que ela é loucura para os sábios. Então nem sempre você vai conseguir explicar Deus no racional. Vai ter momentos, sim, que eu concordo com você, que vai ter momentos que a gente tem que sentar e racionalizar a situação.
Mas há momentos que a gente não consegue nem tentar racionalizar, porque tem certas questões que é inexplicáveis. É por isso que é complexo a situação de Deus, né? É por isso que nós batemos cabeça, porque quem vai explicar o desconhecido? Como que eu vou explicar alguém o desconhecido? Hoje, eu sei que vocês existem porque eu estou vendo vocês, nós estamos conversando, isso é o quê? Isso é um conhecimento racional. Sei que você. Mas se alguém falasse de vocês para mim, como é que eu ia acreditar que vocês existem? Eu nunca vi vocês. Então, isso seria, Posso te fazer uma pergunta? Como você sabe que eu realmente existo, que eu não sou um holograma? Ou então, como é que você sabe que eu não existo, eu sou holograma? Não estamos usando a fé e nos comunicando? Boa A pergunta. nossa comunicação, porque então, você tem fé em alguma coisa. Não teria, você holograma tem fé. não teria consciência, ideias e pensamentos sem ser partido de alguém. Você poderia ser um holograma, mas alguém teria que ter te gerado. Então, por trás de você existia uma pessoa que seria Isso você, que talvez se transfigurado num holograma. É isso que eu estou falando. Não é o caso de do Deus. argumento. Por trás de Deus não tem alguém trabalhando por trás dele. Por trás de Deus não tem ninguém que o manipula. Não, isso que eu estou falando. Você crê por causa daquilo que você tem. Você não crê simplesmente que eu existo porque você crê que, sei lá, natural, o Skype ele tem uma tecnologia e tal. Da mesma isso forma, a gente pode partir da fé natural para a fé sobrenatural. A gente pode falar, ó, existem evidências de que Deus existe. Quais são essas evidências? Como o próprio São Tomás falou. Ó, existe graus de perfeição. Ó, existe essa ideia aqui do motor imóvel. Ela parte de um princípio. Por exemplo, eu tenho um amigo, ele era ateu. Hoje ele se diz agnóstico. Por quê? Porque ele viu na vida certas evidências de que possa existir um ser superior. Não estou falando aqui se é um Deus cristão, mas ele fala, ó, é possível. Então, a partir das coisas visíveis, nós podemos chegar a algumas evidências, não a coisa concreta, assim, provar real de que algo existe. Entende? Sim, mas eu entendo. Eu entendo essa parte. Agora existe o passo da fé sobrenatural. Agora existe o passo da fé sobrenatural. O evangelho expandir foi necessário ter evidências, por isso que existia tantos sinais, para que o povo creia, né? Jesus mesmo, quando caminhou pela Galileia, quando ele anda pela Judéia, ele faz muitos milagres e eles criam nele porque ele operava muitos milagres. Há uma necessidade de uma manifestação? Sim, há uma necessidade de uma manifestação. Porém, a gente não pode basear a nossa vida em Deus ou a nossa fé em Deus por causa das manifestações. Porque do mesmo jeito que é uma manifestação de Deus, também é uma manifestação do diabo, é uma manifestação natural, entendeu? Então, a gente tem que entender isso. A fé é o quê? A fé, ela anula todas as manifestações. Ela é algo sobrenatural. Viver da fé não é viver daquilo que a gente pensa ou acha, mas é daquilo que realmente Deus nos mostra através pela fé. É um sentido, como eu falei, como Abraão, que ouviu a voz e creu naquela voz. Ele não podia acreditar que seria coisa da cabeça dele, ele não podia pensar que seria uma ilusão, que ele estava enlouquecendo, mas pela fé ele creu, e tanto creu que em Hebreus ele é ressaltado, né? Então eu acredito, sim, não discordo de você da fé natural. Acho importante, principalmente quando se trata da heresias, da parte de, vamos supor, de algumas doutrinas que surgem por aí, dentro da igreja evangélica. Eu estou falando da igreja evangélica mesmo. Que dentro da igreja evangélica nós temos muitos mitos, muitas fábulas que são pregadas no nosso meio, que eu uso a fé natural para poder combatê-la. Eu falo, poxa, por exemplo, vou te dar um exemplo. O sacrifício. Existem igrejas que fazem sacrifício. Se você não fizer um sacrifício, você não vai ver manifestação. Mas peraí, aonde eu tenho que fazer aquilo que pela fé eu creio que Jesus já fez por mim? Eu não estaria anulando uma obra de Cristo? Eu não estaria duvidando daquilo que já aconteceu? Aí eu uso a minha fé racional, eu uso a minha inteligência. Eu falo, isso não é algo natural, ou seja, isso não é algo de fé. Mas existem manifestações, como por exemplo, eu creio em Deus, eu não preciso que Deus se manifeste para mim numa cura, eu não preciso que Deus se manifeste para mim
num avivamento, ou alguém falando em língua ou mistério, dando um exemplo de dentro da minha religião, eu não preciso me crer nele. Eu creio nele por si próprio. Eu acredito em Deus por si próprio. Essa convicção eu tenho. É uma certeza que eu tenho que Deus existe, independente dele se manifestar ou não. Você entendeu? Independente dele fazer algo ou não. É uma convicção que eu tenho, que eu criei a partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia, a partir do momento que eu comecei a entender a palavra de Deus, eu criei. E até hoje, essa convicção veio. Porque eu sou uma das pessoas, se eu te falar para você, uma das pessoas que foi muito difícil, que é muito difícil crer em certas manifestações que tem por aí, essa pessoa é eu. Porque eu sou meio cético de certas manifestações. Eu só creio mesmo na palavra, naquilo que me é falado dentro da palavra. Fora isso, eu uso a fé racional, igual você falou, que é muito importante para a gente filtrar certos mitos e certas mitologias que tem por aí. É, sim. Ô, amigos, a questão é o seguinte, já temos quase 1 hora de gravação, viu? E tá bom o negócio aí, É, né? né? Eu acho que nós devemos dividir o assunto para a próxima reunião também, viu? A questão da revelação para a próxima reunião da semana que vem, se Deus permitir, né? Eu já coloquei umas sementinhas aí, né? Falando que é Sim, necessário a revelação para a gente poder crer. sim, sem dúvida, mas o Você tema tá da claro? Não revelação entendi. Repite precisa para de uma mim. live Como é que própria, é? né? É Mas você necessária a falou, Alisson? revelação. É necessária a revelação para a gente crer com fé Eu tô falando da sobrenatural. revelação hoje. Ah, agora só que eu vou dar uma Revelação é bom, né? pitadinha de polêmica nisso aí, viu? A questão da fé que vocês estão falando aí, seja natural ou sobrenatural, é muito importante. Mas e aquela questão da fé, daquela crença que nós herdamos da família, da sociedade, né? Por exemplo, eu, né? Ou a maioria do povo brasileiro herda aquela fé católica tradicional, né? Então nós, querendo ou não, nós herdamos essa tradição de família, né? Seja católico ou evangélico ou umbandista, né? Então nós herdamos isso. Então essa crença, né, já vem de raiz, né, de raiz familiar. Então não é uma questão puramente sobrenatural, né? Eu acredito que também tem uma questão de não natural no sentido de natureza, que você faz uma introspecção, né, para você descobrir que existe algo maior que a si mesmo, né? Mas existe algo social também, né? Deus também nesse sentido é algo social. Você aprende com os outros, você aprende a Tá viver cultural, né? no dia da igreja, né? Você vai na missa com a sua mãe, com seu pai, você vai no culto, né? Então ali naquele momento você aprende a ter uma certa fé, né? Que eu não sei como explicar, mas seria uma espécie de fé social, né? Se eu não me engano, né? Vocês Eu acho concordam? que isso é uma fé cultural, né? Acho que isso é uma fé Sim, cultural, por exemplo, né? A pessoa nasce numa determinada religião e ela cresce ali naquela religião. Eu acredito que isso acontece com muitas pessoas. Existem pessoas, eu não sei se o Alisson nasceu em uma religião qualquer ou se ele já nasceu católico, mas existem pessoas que nascem numa religião e elas mudam. Por quê? Porque às vezes aquela fé dela não era uma fé dela, era uma fé que as pessoas impunham para ela que ela vivesse. Entendeu? Ou seja, uma fé cultural. Não é uma fé, assim, digamos assim, que eu acredito nisso. Eu vivo porque minha família faz. Por exemplo, eu costumo dizer na igreja que Deus não tem netos, Deus tem filhos. Não é porque você nasceu dentro da igreja que você realmente faz parte da igreja, do corpo de Cristo. Né? É necessário que você tenha sua vida com Ele. Você vive, você crê por si próprio nele. Né? Você precisa crer por si próprio nele. Você não pode viver uma fé se você não tem uma experiência particular. Por exemplo, eu admiro muito o Alisson, porque quando ele fala da fé dele, ele fala com uma convicção. Agora, tem pessoas que seguem a mesma fé que ele, que não tem convicção do que fala. Por quê? Porque eles são pessoas culturais da fé. Eles não são pessoas que são convictas da fé. Isso é muito importante. Quando você tem a convicção, quando você nasce numa religião, mas ao depender dos anos, você passa a viver aquela religião de verdade, sem ser natural, ou se natural não, sem ser, digamos, cultural, você passa realmente a ter certeza daquilo. Né? Muita gente fala assim, eu sou o exemplo. Vou dar um exemplo que eu conheço pessoas, amigos meus. Fala assim, eu sou católico, mas ele nem vai na igreja. Como é que ele é se ele não vai? Muita gente fala assim, eu sou crente, mas não vou no culto, ou sou crente domingueiro. Essa pessoa, ela não manifesta realmente a certeza daquela fé nela. Ela aprendeu a fazer.
entendeu? Ela aprendeu a fazer com o pai, aprendeu a fazer com a mãe, aprendeu a conviver com a família. Eu não tenho nem isso como fé, eu acho que é uma cultura só. Porque a fé ela é algo que se manifesta, ela tem que se manifestar de algum jeito, seja ela natural ou seja ela sobrenatural. A pessoa tem que É, manifestar ela. pois A é, partir né? do momento que a pessoa vive como se fosse uma formiguinha aonde todo mundo vai, eu estou indo, já não é uma fé, é um comodismo, é um socialismo espiritual, digamos assim. Um Sim, né? socialismo espiritual, não é uma manifestação de fé. Você eu acho que tem razão mesmo, porque não seria nenhuma fé propriamente dito, né? Porque nós aqui na educação religiosa, né, usa esse termo, né, de fé para qualquer tipo de manifestação religiosa mesmo, né? Então, fé é que nesse sentido aqui é considerado uma crença religiosa qualquer, né? Mas não é fé no sentido sobrenatural de crer e confiar em Deus, né? Porque nós esquecemos a questão também de confiança, porque todos os personagens da Bíblia eles confiavam em Deus, né? Crer em Deus é relativamente tranquilo, né? Agora, confiar em Deus é o maior desafio de todos os tempos, né? Então, pessoal, eu acredito que o assunto está excelente. A nossa primeira reunião foi excelente. Então, eu vou nos despedir daqui, né? Eu acredito que vamos deixar o assunto para a próxima. Já são 53 minutos, né? Eu acho que é suficiente, né? Já, isso tudo. Já. O assunto rendeu Muito bem, mais do já. que o esperado. Eu vou parar a Então, parece que gravação. começou Eu agora posso mesmo. despedir aqui da turma, viu? Eu quero despedir de todos que estão aqui, nossos ouvintes, né, que estão aqui no YouTube. Uma boa noite para vocês, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo da hora que vocês estão nos assistindo. Até mais. Opa, até mais. Fique com Deus. Quero me despedir de todo mundo. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Boa noite para o Aço, boa noite para o Igor. Né? E a semana que vem a gente está de volta aqui, porque esse trem tá ficando bom, viu? Muito legal, né? O que eu acho legal é o respeito desse assunto, né? Que a gente trabalha, por exemplo, dentro, né, de culturas, digamos assim, religiões diferentes, porém a gente tem algo em comum. Você pode ver que a gente consegue se encontrar dentro do assunto, né? Sem É muito dúvida, né? interessante. Boa noite, um abraço a todos aí.